Cadastro de usuários. Quando uma empresa é cadastrada no Guardian Web, apenas existe um usuário, admin. Por padrão, é o único com acesso completo. Cabe a ele cadastrar outros usuários e definir que recursos esse usuário vai ter. Para os novos usuários, você também deve definir uma senha inicial e, através dos canais internos de sua empresa, repassar esses dados, observando que o usuário e senha devem ter entre 10 e 50 caracteres. As opções que iremos ver daqui em diante podem estar diferentes conforme a versão do Guardian Web que está acessando. Para um melhor aprendizado, vou cadastrar um usuário, lembrando que o usuário não traduz necessariamente o mesmo pessoal que foi cadastrado em colaboradores. Lá estão as pessoas que atuam a campo no processo de abastecimento e que muitas vezes sequer têm acesso ao Guardian Web em si. Em usuários, cadastramos as pessoas que vão logar e elaborar os cadastrados e ou consultar relatórios e demais informações produzidas justamente pelas atividades do pessoal a campo. Para que você entenda a questão das permissões de acesso como funcionam, vou simular que estou cadastrando uma pessoa da área da automação, com restrição de acesso, podendo, no máximo, cadastrar os colaboradores, terceiros e frotas, mas sem permissão de definir tipos de frotas, por exemplo. O nome é um campo livre. Já o login tem regras. Conforme descrito no próprio campo, você deve omitir o domínio da sua empresa. Apenas lembrando, estou logado como admin. E o domínio da minha empresa, aqui no caso, estou na @usinaluiza. Meu usuário aqui chamei de Daniela Bonani. A senha informei seguindo meus critérios. Você pode, por exemplo, adotar uma senha qualquer. Posteriormente, o usuário pode e recomenda-se trocar por outra. Uma questão importante é que não há como consultar uma senha. Ela recebe uma criptografia ao ser armazenada. Caso algum usuário perca a senha, deverá acionar o admin ou o outro usuário com tais permissões e esse poderá definir uma nova senha. Veremos à frente como fazer isso. Informo, então, o que ela poderá acessar. Perceba que está restrito ao que havia comentado. As demais opções não vou marcar, pois não quero dar acesso. Falando um pouco sobre as demais opções, o grupo Relatórios Gráficos confere acesso às opções presentes no menu Relatórios e Gráficos. Nesse caso, a permissão é para o grupo inteiro, ou seja, todos os subitens presentes. A opção Permite logar em aplicações externas indica que este mesmo usuário pode conectar no Guardian Web através de um app da Court, usando as mesmas credenciais. Esse acesso também só deve ser dado se realmente for aplicável. Por política de segurança, o usuário admin não tem permissão a este recurso. O último grupo, que inclusive está em vermelho, indica uma permissão que deve ser o mais restrita possível, pois quem tiver acesso aos pontos de abastecimento e ou ao cadastro de usuários pode, por exemplo, mudar as regras do sistema de abastecimento. Recomenda-se limitar ao máximo o acesso para quem pode acessar esse recurso. Sobre o cadastro de usuários, cabe uma importante observação. Não é possível excluir o usuário com login admin @. Ele, inclusive, é o único cujas permissões não mudam. Apenas a senha pode ser trocada. Por essa razão, esse usuário deve ter a senha bem protegida. Se precisar, por exemplo,
considerar um segundo administrador do sistema. Crie um usuário para ele e dê as permissões completas. Assim, posteriormente, se necessário, poderá excluir o mesmo. Antes de prosseguir, vou efetuar um logout e logar com a nova usuária para ver as permissões sendo aplicadas. Opa, atenção! O usuário, ao logar, deverá sempre informar o domínio a qual pertence. Daniela Bonani loga como danielabonani@usinaluiza. Ok, loguei. Perfeito. Observe que o acesso dela é apenas para os itens que defini. Também pode acessar os recursos utilitários, que é sempre aberto. Sobre ele, falaremos no tópico sobre o tema. Outra opção é trocar senha. Aqui, o usuário logado poderá trocar a própria senha. Como pode ver, o procedimento de gestão de usuários e permissões é muito simples. A qualquer momento, um admin pode delegar ou revogar permissões dos usuários. Entretanto, quando você mudar as permissões de um usuário, elas apenas serão aplicadas quando ele efetuar logout e login novamente.